Bem-vindos à sexta edição do Informares, e hoje nós temos aqui a presença da pesquisadora Mônica Toniella, que é doutora em oceanografia pela USP. Ela desenvolveu o tema de pesquisa em economia ecológica, é professora da UFES e hoje, no Sexto Informares, mergulhe conosco no conhecimento para conhecer mais sobre a especialidade da Mônica. Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, nós estamos muito contentes, a gente sabe que você tem muita história para contar, muita informação para compartilhar conosco. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira, a sua área de atuação, como é que você decidiu, como é que você entrou, né, embarcou nesse tema que você desenvolve hoje. Pode ficar à vontade. Bom dia, né, Letícia? Como você mesmo disse, a gente tem aí várias questões para tratar, né? E a primeira disso, eu posso dizer que a minha vida começou já lá na adolescência, né? Meu interesse pela área da oceanografia lá na adolescência, e tem o papel de duas mulheres muito importantes, né? Uma delas é minha mãe, que era uma historiadora, então eu sempre tive um interesse muito grande por arqueologia, era inicialmente a minha área de desejos, né? E depois eu fui me interessando muito pela área da oceanografia durante uma aula de geografia, em que a professora falando sobre, né, a região do Pantanal, ela disse que aquilo tinha sido um mar, e eu, na minha curiosidade de criança ainda, né, eu fiquei muito fascinada por aquilo e perguntei para ela como que poderia ter sido mar ali um dia. E por incrível que pareça, essa pessoa maravilhosa na minha vida, que ficou um ano só na minha cidade, dando aula, né, no ensino público, ela preparou a teoria de deriva continental tectônica de placas numa linguagem muito simples para mim. Me fez um documento, né, explicando aquilo, e eu fiquei simplesmente alucinada. E aí eu venho de uma família, né, em que o estudo ele é muito importante. Meus pais, né, a família toda sempre valorizou muito o estudo. Venho do lado materno de uma família de educadores, né? E aí eu fui lendo, minha mãe buscando muitas informações quando eu comecei a deslumbrar esse mundo da oceanografia lá no interior de São Paulo. E cada vez lendo mais, cada vez ficando mais apaixonada. Naquela oportunidade, né, há muitos anos já, não haviam várias faculdades de oceanografia no Brasil, né? Era a FURG lá no Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E eu nunca tive muito interesse em ir para o Rio de Janeiro, né? E aí eu voltei a minha atenção lá para o Rio Grande do Sul e fui para lá fazer oceanografia. Lá eu fui uma das primeiras pessoas na área da oceanografia a se interessar por botânica propriamente dita, né? Eu fui estagiária durante toda a minha graduação no laboratório de botânica e eu fiz um pouquinho de cada coisa ali, né? Trabalhei com microalgas, mas eu mexi em muitas coisas porque eu fui monitora, eu ajudava nas aulas, então eu tive uma boa formação nessa área da ecologia vegetal e na área da botânica. E aí, num dos simpósios de oceanografia, eu fiz um curso com manguezal, não foi com a professora Yara Schaffer Novelli, foi com a professora Flávia Michel, e eu vi a teoria do professor Sintron, que é um clássico, né, sobre o processo sucessional dos manguezais, e eu olhei para aquela figura. E aí a Flávia, me lembro disso hoje, né, perguntou o que você acha que acontece, e eu fui descrevendo o processo, porque era o que eu mais gostava, era muita coisa do que eu tinha estudado ali na graduação, independentemente das minhas disciplinas, né, e eu fiquei alucinada por aquilo, eu achei aquele ambiente a coisa mais linda do mundo. E na época, a gente tinha pouquíssimo conhecimento, divulgação, né,
não é como hoje, a mídia, é tudo muito fácil, né? Comute ainda era por correio. Eu comecei a pesquisar quem é que no Brasil trabalhava com esse ecossistema. E aí o professor Pablo Plaster me deu a informação no endereço da Yara Schaffer Novelli no Instituto Oceanográfico. E eu fui bater na porta dela, né? Encontrei inicialmente alguma resistência, porque eu era de fora ali da Universidade de São Paulo, e eu, na minha teimosia, né, e na arrogância da adolescência, insisti muito de que eu queria ser orientada por ela e que eu faria qualquer questão que ela me obrigasse, né, a cumprir ali para eu mostrar para ela que eu tinha competência, que eu tinha interesse na área. Então, eu fiquei 1 ano estagiando com ela, que foi uma das exigências que ela fez, né, antes de eu pleitear a pós-graduação. E eu passei esse ano, né, mostrando serviço o tempo inteiro e consegui ingressar, né, na seleção seguinte, na pós-graduação. E lá, eu inicialmente tinha esse desafio pela própria formação de voltar algo mais para a área da botânica. Mas eu tive uma excelente oportunidade, que é o fato de estar na melhor universidade da América Latina, e isso faz um diferencial muito grande na vida da gente. E estavam iniciando os primeiros estudos, né, de forma integrada, sobre avaliação ambiental, sobre valoração ambiental. Estava começando o curso de pós-graduação na USP em ciências ambientais. Então, havia um grupo seleto de pessoas, né, nas mais diferentes áreas, né, renomados economistas, né, o professor Comune, que foi meu orientador no mestrado, né, renomados economistas, antropólogos, sociólogos, ecólogos. Então, era a nata do conhecimento da universidade se reunindo para discutir essas questões da valoração. E a Yara fazia parte disso quanto, né, especialista na área de manguezal e também uma especialista na parte de avaliação de impactos ambientais relacionados a manguezal. E ela me convidou para participar do grupo, né, e eu nunca disse não para a minha orientadora, no sentido de que eram oportunidades que me eram oferecidas, não é porque eu tinha que ser subserviente, não, muito pelo contrário, porque eu entendia que eram oportunidades que me eram oferecidas e que eu tinha que aproveitar ao máximo essas oportunidades oferecidas se eu quisesse ser alguém um dia, né? Interessante, Mônica. Oi. Eu achei interessante porque aquela menina, né, criança, inspirada pelos pais, pela história, conseguiu enxergar no manguezal, né, no ecossistema, uma sucessão que também te contava história. Muito incrível. Sério. É uma coisa, assim, de vida mesmo, né? Eu, em alguns momentos, me questionei, né, as opções da minha vida, mais traz paz, né? Traz calma. Acho que isso é um fator que atrai muito as pessoas. E o manguezal é vida, é maternal, né, é maternidade. E eu sou muito mãezona. Então, eu acho que esse abraço, né, de pais com cuidado é o que me atraiu para o manguezal monstruosamente. Né? Eu brinco muito que manguezal é ame ou deixo, né? Quando você se introduz naquele ambiente, e ao se introduzir naquele ambiente lamaçal total, né? Ou você se apaixona e nunca mais quer sair daquilo, aquilo te impregna, entra em todo o teu sistema, ou você simplesmente odeia e vira as costas e vai embora, entendeu? Então, às vezes, os alunos vêm me procurar, né? Eu queria muito trabalhar com você. Não, você queria muito trabalhar comigo ou você quer muito trabalhar com o manguezal? Porque querer muito trabalhar comigo é uma coisa,
Mas para trabalhar comigo, precisa querer muito trabalhar com manguezal, entendeu? Que são coisas diferentes, né? E eu acho que vem disso, né? Dessa relação, desse ambiente tão benéfico, tão bondoso, ele doa muito para as pessoas, né? E as pessoas têm pouquíssimo cuidado com ele. E isso é um ponto muito importante da gente destacar, né? O pouco cuidado que a sociedade, em geral, tem com o manguezal. Então, é algo que nós temos que começar a mudar nesse país. Né? As imagens pré-concebidas. A aparência e o cheiro nem sempre significa aversão, né? Significa vida, significa possibilidades. Sim, teve o termo que eu achei interessante, que é o manguezal como o fertilizante do oceano. Não sei se você já viu. Quando, de forma... o berçário da vida, a gente realmente, antes de eu entrar para a graduação, para ser ramo científico, eu já conheci o manguezal de uma forma artística, né? Não sei se você conhece o movimento Mangue Beat. Sim. Nasceu em Recife, né? Que eu também acho que é uma forma de divulgar o amor, né, pelo ambiente. No caso do movimento, era muito as condições socioeconômicas das pessoas que viviam, né, que estavam, né, vivendo ali do manguezal e tal, era tipo, mais uma forma de denúncia. Então, foi meu primeiro contato, assim, com esse mangue. Então, Letícia, Recife é uma coisa particular nesse contexto, né? Eu tenho já, desde a década de 60, Josué de Mello, ele faz essa caracterização, né, do mangue caranguejo, homem caranguejo, né, que é toda essa inserção. E tem histórias maravilhosas. Meus filhos têm um livro que foi escrito, agora fugiu o escritor, mas é alguém nessa linha, que ele mostra esse relato da vida das crianças no Recife, no cotidiano, com o manguezal. Né? E, para mim, assim, Bahia, né, que são as áreas que eu conheço, muito expressiva nessa questão cultural, né? Aqui o Espírito Santo também, a região de Pernambuco, e lá o norte, né, em que as pessoas se autoproclamam manguezais, né? Porque é uma vivência, uma defesa monstruosa. Uma identidade, né? Talvez. Exatamente, uma identidade com o ambiente. A sua inserção no seu tema de pesquisa, né, dentro da valoração econômica, a sua saga. Pode falar, por favor. E aí esse grupo mudou minha vida, né? Mudou também, me volta um pouco aquela coisa da mãe historiadora, né? Em que há esse resgate do cuidado coletivo, entendeu? E eu ali me senti em casa, e a Yara fez esse desafio, vamos fazer, né, o mestrado nessa linha. E aí a primeira dificuldade foi mostrar o que a economia ambiental tinha a ver com a oceanografia. Então, foi o primeiro artigo que eu escrevi, foi para fazer a defesa do meu projeto de mestrado, porque eu fui aprovada, fui selecionada, e meu projeto de mestrado não foi aprovado. A comissão, né, que avaliava os projetos iniciais, depois que a gente já estava começando o curso, entendeu que não tinha muito de oceanografia. E aí foi um desafio para mim, porque eu falei, não, eu vou escrever uma defesa, né, do meu projeto. E aí, ao escrever a defesa desse projeto, eu falei, eu vou publicar a defesa desse projeto, porque se eu estou num instituto, né, que é a única, praticamente, pós-graduação que existia no Brasil na época, na área da oceanografia.
onde as cabeças são maravilhosas e elas ainda não conseguiram se acordar para essa nova linha que surge, que dirá quem não está nesse nível. Né? Duas linhas, né? Tanto a oceanografia socioeconômica e a questão da economia ecológica, que foi a sua linha de pesquisa, né? E aí veio o fato, né, que eu sempre brinco que eu escolhi oceanografia porque eu não sou muito chegada a gente, a lidar com temas, né? Eu escolhi lidar com árvores, porque árvores, além de tudo, não sai correndo igual a palma, entendeu? Se chega, ela está ali firme e forte, né? E, de repente, no meu contexto, me caiu dentro da linha da valoração trabalhar com pescador, né? E eu aprender a trabalhar com pescador, a entender o pescador quanto pessoa, quanto ser inserido dentro daquele ecossistema. E isso impregnou e eu nunca mais consegui não associar as minhas pesquisas aos humanos que trabalham e que dependem do manguezal. Então, foi o primeiro contato, foi muito difícil. A gente, na área da oceanografia, não é preparado para isso. Imagina eu há 30 anos, né? Como que isso foi difícil para você estabelecer essa relação, este canal, né? Praticamente foi por osmose, né? Erra, senta. Eu gosto muito de conversar, então isso faz um diferencial. Eu também tive pessoas dentro lá da base oceanográfica, tanto em Cananéia, que eram os técnicos e que pilotavam as embarcações, pessoas boníssimas e que a gente conversava muito no vai para campo, volta de campo, e essas percepções elas foram acontecendo e foram surgindo naturalmente, e eu fui tomando gosto por aquilo e entendendo isso. E aí o mestrado saiu, foi um dos primeiros no Brasil, né, com a parte de valoração ambiental. Éramos 2 pessoas trabalhando com a Iara, e o doutorado foi o primeiro no Brasil, né, e aí eu já deixei de trabalhar na área em São Paulo e já estava trabalhando em Santa Catarina. E o meu primeiro emprego, ele veio exatamente daquela diferença que eu fazia em termos de oceanografia, trabalhando com a linha da botânica. E não havia ninguém no Brasil, e aí, quando surgiu o 3º curso de oceanografia lá na Universidade do Vale do Itajaí, do qual eu tive a honra de trabalhar e de formar um excelente curso, né, de graduação, apesar do descrédito, porque não era uma instituição pública, então havia uma cobrança, havia um descrédito muito grande em relação à qualidade daquilo que a gente ia fazer, né? Eu acho que a gente fez um bom serviço, a equipe que foi pioneira na construção daquele curso, e alguns deles continuam até hoje, foram pessoas importantíssimas para desmistificar essa imagem, né, de que o ensino público é o único local onde você, teoricamente, tem qualidade e você tem pesquisa sendo desenvolvida, que esse era o ponto mais importante. Lá nós também fazíamos pesquisa, e fazíamos pesquisa com qualidade, e ainda se faz, né, o grupo que ficou lá na área da oceanografia, com maior dificuldade hoje em dia, como todos nós temos, né? Mas foi um outro desafio, e foi um excelente desafio, e aí eu fui amadurecendo cada vez mais. E nisso, pela primeira vez, né, em 18 anos que eu tinha de vida profissional de formada, surgiu um concurso público na minha área, que foi aqui no Espírito Santo. Até então, eu nunca tinha aventado a hipótese, né, de sair da região sul do país, apesar de trabalhar com manguezal, né?
E aí, nessa oportunidade, eu falei, não, é um lugar em que eu não vou precisar exercer outra função, senão aquilo que eu realmente gosto, né? Trabalhar com manguezal, porque ele era direto na linha. Eu poderia ter prestado outros concursos, mas eu me sentiria pouco ética profissionalmente, passando num concurso numa linha que não era a minha linha de pesquisa. Né? Então, eu priorizei a minha conduta profissional, minha conduta ética dentro daquilo que é a minha formação. É disso que eu entendo, é para isso que eu vou ministrar a aula e é sobre isso que eu vou fazer a minha pesquisa. É óbvio que a gente abre o leque durante a nossa vida, mas é a verdade da gente que a gente tem que carregar, né? Aquilo que que nos fere, né? E sair da minha linha de pesquisa seria algo a me ferir. Eu tinha acabado de construir a minha casa lá, eu tinha 2 filhos pequenos, né? E eu tive 3 meses para mudar minha vida 360 graus, né? Sempre tive muito apoio da minha família, eu acho que isso é um processo fundamental, né? Eu agradeço imensamente a família que eu tenho, né? Acho que sem eles seria muito mais difícil, né, do que foi em vários momentos. E aí eu vim com 2 crianças para o Espírito Santo. E cheguei aqui num contexto completamente diferente da minha realidade, inclusive com o clima. Né? Eu saí de lá em pleno inverno, e eu brinco que eu fui tirando os casacos conforme eu fui chegando no Espírito Santo. E aí foi essa experiência linda, maravilhosa, né? De ver uma relação muito intensa que o capixaba tem, né? Que é uma raiz cultural com essa questão do manguezal, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, né? A diferença, você sentiu alguma diferença em relação à comunidade lidando com o manguezal lá do sul e daqui, né? Porque enquanto você falou de Recife, parece que vai subindo, né? Geograficamente, vai tendo mais enraizamento, né? Mais associação entre a comunidade, a sociedade e o manguezal. Como é que você observa isso? Então, isso é muito nítido, mas infelizmente isso é função do índice de desenvolvimento humano. Entendi. Né? O mangue, ele dá comida gratuitamente. Infelizmente, ou felizmente para o mangue, né, que de uma certa forma está mais distribuído nessas regiões tropicais, né, lá a relação é diferente. Há um hábito muito menor do caranguejo, né, pela própria cultura costeira, né, é muito uma linhagem açoriana, então o açoriano ele tem uma relação com o mar mais direta do que com a área costeira, pela própria característica, né, das ilhas. E aí isso vem, então é muito molusco na alimentação, é muito peixe, é muito outras coisas que não, né, o caranguejo efetivamente. A questão do frio também, que faz com que o intervalo de entocamento acaba sendo maior, né? Então, a disponibilidade desse alimento ela não é tão farta, tão diversificada quanto é nas regiões tropicais. E acontece, lá tem áreas muito mais estuarinas, menos associadas a praias arenosas, entendeu? Então, é mais lodo, é mais lama. Até a função recreacional do mangue, nessa região do sul, ela é um pouco mais limitada, né? E eu, uma das vezes que fui à Bahia, na região de Ilhéus, também vi uma coisa, assim, extremamente peculiar e que me mostra essa relação da sociedade com o manguezal, que ela é fundamental. Eu chegando para trabalhar logo cedo, porque a gente vai para campo cedo, ainda mais que era uma vistoria que a gente estava fazendo, então, pouco tempo para estar lá e muito tempo e muita coisa para ser feita. Né? Então, 7 horas já está à beira do mangue.
e nós chegamos e junto conosco chegou um carro, desceu uma mulher, criança, guarda-sol, cadeira, não sei o quê, tá. E nós entramos pelo rio, caminhando pelo riozinho, e fomos fazer nosso serviço. Aí, quando a gente estava retornando, quase 2 horas da tarde do nosso serviço, nós chegamos até esse início dessa prainha, assim, e essa mãe com essa criança, eram duas mulheres com várias crianças, estavam ali ainda, e eu fiquei, meu Deus, todo esse tempo, na boa, as crianças na água, brincando, usufruindo, e aí quando a gente foi chegando, eu tenho muito esse hábito de começar, oi, tudo bom, não sei o quê, olha, eu tô aqui, né, eu peço licença, não é meu, né, e aí a gente já chegou comunicando, eu estava com mais 2 amigos que também são super falantes, e aí não sei o quê, e aí começou uma brincadeira, o que você está fazendo aí nessa panela? Porque era uma panela em cima de lenha acesa, num fogo aceso. E aí, chegando perto, né, elas começaram, a gente está cozinhando aqui, siri, tem molusco, tem isso, tem não sei o quê. E aí, papo vai, papo vem, e ela, vocês querem alguma coisa? Eu falei, não quero nada. Não, tem água, pelo menos, aqui, gelada. Eu falei, então água gelada eu quero. Aí ela me deu a água e esse amigo falou, mas ela quer água, mas eu quero esse siri que a senhora está cozinhando aí. Uhum. Né? Que eu estou morrendo de fome. Aí ela pegou e deu um para ele e ficou insistindo para mim e para o outro amigo. Pega. Aí eu falei, bom, vou pegar. Aí comecei a comer ali o siri. Aí ela, tá bom de sal? Eu falei, tá bom de sal, tá uma delícia na realidade. Então, a gente catou o siri, a gente catou a água do rio e a gente botou para cozinhar, entendeu? Então, na essência, o que ela levou? A panela. A lenha era fragmentos de coisas que ela pegou ali. Então, ela acendeu um fogo, ela pôs um baita de um panelão, aí no outro negócio tinha o molusco ali sendo cozido. Criança brincando. Criança brincando, quer dizer, uma coisa que, assim, eu não preciso levar comida, eu não preciso me preocupar com a criança, porque a água é calma. Estamos usufruindo de um lugar maravilhoso e eu não estou pagando nada para ter o meu lazer. E as pessoas não se dão conta disso. Qual é o valor disso? Quando a gente perde isso. Porque isso significa que eu vou ter essa criança na rua, correndo milhares de riscos, exposta a milhares de coisas. E aí a gente questiona a violência. Né? A gente vai para esse triste argumento, né, de que bandido é uma pessoa má. Não, é uma pessoa que deixou de ter oportunidades. É oriundo da desigualdade, né? Quanto maior a desigualdade, é totalmente relacionado, maior a violência, por motivos óbvios. E, Letícia, assim, o que as pessoas, não só os nossos governantes, nossos políticos, porque somos nós que colocamos eles lá, precisam entender que quando eu preservo o ambiente, eu mantenho possibilidades. Quando eu elimino um ambiente como esse, eu excluo possibilidades. Eu coloco à margem da sociedade pessoas que não estão preparadas e que não querem ter um meio de vida igual ao nosso do mundo capitalista, mas que passam a ser pressionadas pela fome, pela ausência de opção. E aí vai para a cidade grande em busca do sonho ilusório. Né? De catadores da Bahia, a Bahia é uma coisa maravilhosa. Né? Eles são politizados quanto pessoas e não foram politizados, que é diferente. Né?
Eu vejo que lideranças em muitos lugares, e aqui no Espírito Santo, elas foram politizadas. Então, elas criam liderança que não sustenta a conservação do seu meio ambiente. E lá você tem uma postura de empoderamento da liderança quanto alguém que cuida do seu local de trabalho. E numa dessas visitas, né, porque eu fui muito nos últimos anos, primeiro com o Pão Manguezal, né, dentro das políticas públicas brasileiras para a área de manguezal, depois com o marco regulatório do caranguejo SA, né, que a gente ajudou a fazer parte dessa construção, de um rapaz dizendo para mim, eu fui para a cidade grande, ganhava o mesmo tanto que eu ganhava aqui, tinha carteira assinada lá, tinha patrão e tinha horário. Aqui eu trabalho na hora que eu quero, quando eu quero, na medida do que eu posso. Se eu não posso ir nesse dia, não tem problema, eu vou no outro dia. Se meu filho adoece e eu não posso ir, eu vou no outro dia. E eu ganho a mesma coisa. Sim, é uma questão de saúde mental, né? A pessoa que está próxima à natureza, a conservação da natureza, degradação, não só essa degradação dos recursos, mas psicologicamente, os seres humanos, eles necessitam de ter esse contato, né? A gente se sente bem, vendo verde, vendo a diversidade. E você tem falado sobre a importância socioeconômica dos manguezais, né, biológica também. E eu acho que, principalmente aqui no Brasil, os manguezais eles estão sendo muito ameaçados, não só na questão de mudanças climáticas, né, de forma um contexto mais global, mas no contexto político. O que você acha, assim, igual teve a resolução do CONAMA, né, que tentaram colocar, de degradação dos ecossistemas costeiros. Você também sente essa ameaça gigante? Essa ameaça vem desde a década de 80, entendeu? A gente fez parte de vários manifestos já na época que a Marina da Silva era senadora, em relação a essa insistência de alteração do Código Florestal, da resolução CONAMA. Existe uma pressão econômica dos criadores de camarão, né? Eu não vou nem entrar no mérito de que tecnologia limpa, tecnologia verde, qualquer coisa que seja. O que a gente não pode entender é que faça a substituição de um ambiente que, quando a gente pensa nessa questão da economia ecológica, gera filtro biológico do sedimento, tudo quanto é tranqueira vai e fica no mangue. Vídeo agora, né, o petróleo, os rejeitos da mineradora, quer dizer, só os dois últimos eventos macro e significantes desse país, né? Filtro atmosférico, pela própria cobertura vegetal, né? Vitória é o exemplo. As áreas onde há maior incidência da nuvem cinza lá do Porto de Tubarão, as folhas de mangue são recobertas. Isso é um papel de filtro. Podia estar na casa do vizinho, mas parou antes na árvore do mangue, né? É que está funcionando como um tampão ali nessa situação. Alimento, pelo amor de Deus, é inequívoco falar que não tem. Tem. Até Vitória, que a gente sabe de todas as questões, né, hidrossanitárias da região, ele ainda é um provedor de alimentos. Ele ainda está em boa qualidade ambiental. Esse é um ponto. Para a gente e para toda a biodiversidade. Se a gente para pensar, tem aves migratórias que saem lá do hemisfério norte e vêm se alimentar do mangue aqui na Bahia. Então, pelo amor de Deus, é uma conectividade em termos de biodiversidade global fundamental. Podia parar aí. Aí agora eu vou falar mitigação de mudanças climáticas. A árvore de mangue, num mangue saudável, é uma barreira física
a ressacas, estou falando de coisa leve, né? Que é o que acontece aqui no nosso país, mas a gente vai ter mudanças de eventos mais drásticos, quer queira, quer não queira, a gente já está vendo isso. Né? Se vocês repararem, quando chove nas grandes cidades, o mangue passa um tempão inundado. Esse papel de contenção faz com que essa água, ao chegar nos canais, tenha menor velocidade de escoamento. Há preço disso? Não há preço disso. Uma água com uma velocidade de escoamento, e a gente vê isso das pessoas que são carregadas nas cidades pelas enchentes, vai acontecer em qualquer outro lugar se eu não tiver esse tamponamento feito pelo manguezal. Então, são processos que são desconhecidos, invisíveis, que são fundamentais. E que a gente tem um preço muito grande a pagar. É só olhar obra de contenção em ambiente marinho. Quanto custa o enrocamento? Quanto custa colocar uma muralha de cimento? Se eu posso ter algo gratuito sendo feito pelo ecossistema. E ainda fornecendo alimento, né? E fonte de vida. Que é fornecendo todos os outros serviços. Porque eu não estou fazendo só a contenção, que é o que o muro vai fazer. O muro não vai me dar caranguejo de arrimo. Não vai me dar molusco. Se me der, não é comestível. Não tem aumento de tamanho. Entendeu? Então, são interconexões que se traduz naquilo assim: o camarão tem um alto preço no mercado internacional. Legal? A soja, né, o minério de ferro. E aí, pra gente, o que sobra? Eu não como camarão a baixo preço aqui no Brasil. Aliás, se eu quiser comer camarão branco, eu vou ter que caçar onde eu vou comprar, né? Porque não vai ser em qualquer lugar que eu vou encontrar. Mas eu passo bem sem um camarão. Eu não passo bem sem um mangue. Então, que troca que a gente, quanto sociedade, deve fazer? Eu vendo petróleo, mas eu compro o petróleo refinado e pago mais caro, né? Eu vou lá e compro o vongole francês em conserva no meu supermercado, quando eu quero, e imagino que está lindo, perfeito, maravilhoso, e a gente às vezes não tem ideia do que está chegando até nós. E a gente acha que a gente está comprando, às vezes, qualidade, que nem sempre é verdade. A questão de frutos do mar, né, a gente já tem uma visão de saudável, ainda mais agora com o crime, né, de derramamento do minério, e é tentador, são deliciosos, né, os frutos do mar, só que você tem que realmente tomar muito cuidado onde você adquire esses produtos. Né, e a batalha para preservar aquilo que a gente tem e que a gente pode comprar sem conservante, né, da pessoa no seu local, né, eu brinco muito, porque existe essa cultura capixaba de ir para o mangue catar caranguejo na época da andada. Eu já ouvi várias pessoas falando disso. E eu já vi pessoas de poder aquisitivo elevado que, pelo amor de Deus, vamos para o mangue para fazer outro tipo de brincadeira e não achar que catar caranguejo é um lazer. Vai, faz o seu lazer no mangue, compra o caranguejo da mão do catador. Porque ele precisa daquele elemento ali para viver. Nos períodos corretos, né, de captura. Não, e você pode passar sem pegar o caranguejo para levar para casa, para dizer, olha, fui eu que conquistei. Né? Eu acho que a gente tem que preservar essas tradições culturais, manter essas populações com dignidade econômica. E é um pouco disso que a economia ecológica tenta, né? Ela tenta equilibrar, por exemplo, o quanto que vale um manguezal, que na economia neoclássica, que viria, né, a parte dos recursos naturais viria da economia do bem-estar,
e que está muito voltada para antropocentrismo, né? O que é bom para a gente humano? Não me interessa se é bom para o sistema natural, tem que ser bom para o sistema humano. Aí é economicamente legal. A economia ecológica, ela tenta mudar essa questão no sentido de que, se a demanda, independente de ter preço, tem valor. E havendo valor, tem que ser repensado pelas gerações presentes, visando as gerações futuras, as nossas decisões. Então, às vezes, eu não tenho preço para muita coisa do manguezal, mas eu tenho valor dado pela comunidade, dado pela sociedade, e que me diz assim, olha, eu quero manguezal e não quero camarão sendo exportado. E essa fala é uma falácia, em muitas vezes, porque sempre vem, vai melhorar a qualidade de vida se a gente aterrar o manguezal que está mal cheiroso. Quem não vive disso vai achar que ótimo, que legal, pode aterrar mesmo, né? Vai gerar 500 empregos. Eu já ouvi isso uma vez que a gente estava discutindo, na época que houve o workshop da Biodiversidade do Brasil, e a gente fez uma defesa muito clara de que as áreas de manguezais elas não deveriam ser usadas para carcinocultura. Não deu certo em muitos lugares no mundo, não é no Brasil que vai dar certo, né? E aí eu ouvi de terceiro setor, que estava lá dentro da reunião, representando, né, a Associação de Camaroneiros, dizendo, mas uma piscina de camarão, lá não sei quantos hectares, não me lembro mais, gera 500 empregos. Eu fui diretos? Né? Porque se você vende, gera 500 empregos, aí é o cara que está ali tomando conta, é o vigia, não sei o que, 5 ali. Aí tem o cara que dirige o caminhão, que leva o camarão para não sei aonde, tem não sei o que, tem a indústria, tem... Assim, a indústria do camarão vai gerar mais do que 500 empregos. Né? Uma indústria de pescado gera, dependendo da região, do tamanho da indústria, mais do que 500 empregos. É para ali, para onde o mangue não tem mais? Não. Mas vai ter imposto. Então, o prefeito se sente muito importante, porque aquele empreendimento quer chegar na cidade dele. E ele vai trazer imposto. Calma lá. O mangue também traz imposto. Se eu tenho um mangue preservado, se eu gero turismo em base do mangue, eu tenho um retorno financeiro muito melhor. Se eu tenho a minha população com dignidade, com capacidade produtiva, eu tenho economia local girando. Então, no que eu tenho que pensar? E aí é essa vertente. E tem uma linha dentro da economia ecológica, que é a linha defendida pelo Costanza, por exemplo, que é o do Energy, que trabalha com a energia alocada. Então, eu não tenho preço, mas se eu transformo toda a biomassa que está ali naquela teia alimentar em energia, em joules, eu converto para energia elétrica. E preço da energia elétrica todo mundo sabe. E hoje em dia a gente já avançou no sentido de que se eu consigo entender o quanto de carbono eu tenho subterrâneo, que o manguezal ganha de todos os biomas praticamente, de quase todos os biomas, o manguezal, por área, tem mais carbono armazenado no sedimento que floresta amazônica. Eu tenho que ter muito cuidado da gente falar isso nesse momento, porque daqui a pouco vão dizer, olha, não estou falando que tem que desmatar mesmo e virar pastagem. Não é essa a intenção. Né? A intenção é mostrar que as áreas sedimentares são filtros, são depósitos de carbono. Existe um trabalho feito por Brown e Sengel, se não me falha a memória, de 1990, em que eles fizeram um levantamento das extensões de áreas úmidas no mundo. E aí não estou falando só de manguezal, estou falando de Pantanal, estou falando de lago, estou falando de um monte de coisa. E trabalharam com a incorporação de carbono.
Se nós alterarmos as áreas úmidas do mundo por processo de drenagem, nós vamos liberar mais carbono na atmosfera do que já foi liberado desde a Revolução Industrial. Então, é um papel importante que a gente tem em preservar rios com meandros, áreas de manguezais nas cidades, no estado todo, se possível, de preferência, em termos de estoque só subterrâneo. Aí eu tenho a árvore, que dependendo da localidade em que ela se encontra, uma floresta de mangue de 20 a 50 anos, estocada em madeira. E quando aquela árvore morre, esse carbono ele não é liberado todo de uma vez. Ele leva anos. E sob diversas formas ele vai ser decomposto e degradado. Né? Vai ser, inclusive, incorporado dentro da teia alimentar. E eu tenho carbono sendo assimilado e fixado todos os dias no processo de produção de fotossíntese. Uma folha de mangue leva um ano para se desenvolver e cair, em média. Então, eu tenho uma produção de folha caindo, que levou um ano incorporando carbono, cai, é decomposta, ou serve de alimento imediato para herbívoros, e ao ser decomposta ou ser comida por herbívoros, eu vou manter extensão de conectividade desse carbono, então ele não vai ser liberado de uma única vez e num único local, né? Então, a potencialidade de nós mantermos qualidade de vida com os nossos recursos naturais, não só com o manguezal, é enorme para o país. Se a gente incorporar e mantiver o mercado de carbono, nós seremos um dos países mais ricos do mundo. É uma abordagem que ainda não foi explorada aqui, né? Essa questão do mercado de carbono. E envolve a comunidade, né? Eu queria... Você tocou num ponto muito interessante antes, e agora você está falando sobre a conservação, a necessidade, né, de conservação do manguezal, que é o empoderamento das comunidades, para elas poderem lutar, igual você deu o exemplo, né, na Bahia, que as pessoas, os líderes, eles são muito mais envolvidos na conservação do que aqui na região. Mas o que nós podemos fazer, assim, como nas várias esferas, né? Nós como pesquisadores, ou a governança, ou até mesmo o cidadão comum, né? O civil, a sociedade. O que você acha? Pode fazer, começar a exigir, né, qualidade ambiental. Assim como a gente bateu panela por uma série de outras questões, a gente deveria bater panela pela qualidade ambiental, porque a qualidade ambiental vai nos dar uma sobrevida muito maior do sistema econômico, que muda a cada 4 anos, né, de ideologia e de postura. Então, nós estamos sempre na berlinda, e que se a gente não tiver capital natural, a gente vai diminuir a berlinda. Né? Pelo menos os problemas ambientais eles serão minimizados. E se nós tivermos menos problema ambiental, nós vamos ter menos problema social. Você acha que com a década do oceano que está entrando agora, né, os manguezais eles vão estar mais em foco, as medidas de proteção, a visibilidade, essa imagem de manguezal sujo, como é que você acha que isso poderia contribuir, né? Eu espero que sim. Na verdade, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu aí ao longo de 2013, 14, 15, até 2018, um trabalho muito interessante de empoderamento das comunidades tradicionais. Depois disso, dentro da nossa nova política, né, e essa visão já veio anterior a este governo, porque as coisas começam a degenerar já antes do início de 2018, esse enfoque de empoderamento começou a custar muito, né? Porque quando você empodera, você dá voz.
Quando você dá voz, você não consegue iludir, né? Isso exige. Certo? Então, isso incomoda, porque se eu tenho meia dúzia de gatos pingados, né, que são centrados nos grandes empresários no Rio e em São Paulo, me incomodando, eu tenho maior facilidade de atendê-los, né, e amenizar os conflitos, né? Mas se eu tenho 200 milhões de brasileiros pleiteando algo, é mais difícil de eu gerenciar essa massa, né? Ou de agradar a essa massa. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a sociedade que não vive do manguezal, eu não sei, isso é uma utopia, né? Mude de percepção em relação ao meio ambiente, sabe? Eu espero que a década do oceano consiga se voltar para manguezal, porque a gente já teve grandes projetos nacionais e que muito pouco foi associado. E para mim, assim, era o reviver, foi toda uma parte de levantamento socioeconômico do recurso pesqueiro, mas que em nenhum momento houve uma preocupação com os manguezais. Eu acho que a gente cresceu muito da época que eu comecei para hoje, em termos de até empoderamento científico do manguezal. Houve muito tempo em que esse conhecimento ele ficou no domínio de São Paulo, Rio. E qualquer domínio na ciência ele é nefasto. Ele empodera grupos e não permite que outros grupos menores exerçam o seu direito de também fazer ciência. Uma diversidade de perspectiva, né? De também melhorar as condições de conhecimento científico na sua região. Nem tudo é igual em todas as regiões. E isso é um dos embates que vem de uma coisa muito arcaica dentro da ciência. Precisa ser inédito a tese de doutorado. Caramba, eu discuti isso uma vez quando eu ouvi isso. Mas isso que a sua aluna está fazendo não é inédito. Então, cara, fecha a pós-graduação na totalidade do Brasil, quase. Porque nós sempre estamos fazendo alguma coisa que já foi feita em algum lugar. Temos coisas inéditas? Temos. Mas nem tudo é inédito, infelizmente, porque não nos deram oportunidade, né? Por centralização, por empoderamento de alguns grupos em detrimento de outros, e aí vem a questão do papel da mulher na ciência. Mônica, podemos finalizar. Gostaria de falar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem final? Eu agradeço a oportunidade, acho que é um espaço importante, espero que vocês consigam evoluir também muito nessa questão da discussão de gênero por vocês, né, para que haja esse entendimento, né, do papel da mulher na oceanografia. Acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, isso também é de fundamental importância, né, que a gente mude os nossos estudantes, que esses estudantes passem a entender hoje esse processo da linguagem científica coloquial que a gente precisa criar, né? Ou na fala ou na escrita, e que seja de ambas as formas. Agradeço a oportunidade de estar aqui e acho que é um passo muito importante que vocês, quanto mulheres, estão também construindo dentro dessa nova abordagem oceanográfica, né, de uma maior sensibilização da sociedade e saindo desse papel de que a oceanografia é muito bruta, né, muito física, muito, né, e pouco acolhedora, no sentido de acolher nesse espaço as pessoas que dependem dele. Tá? Muito obrigada mesmo. A gente que agradece.